vamos continuar então com o assunto anterior, que é a análise combinatória. E agora nós vamos falar sobre permutação, ok? Bom, o que é uma permutação? Começa assim. Eu vou dar um exemplo, né? Aqui. Você tem o conjunto 1, 2 e 3. Quais são as possíveis permutações do conjunto 1, 2 e 3? Aí, entre parênteses, eu escrevo o 1, 2 e 3 em todas as ordens possíveis que eles possam aparecer, esses 3 elementos. Tá? Então, dá 6 elementos aqui. Ou seja, né, uma maneira mais correta de falar, são as possíveis maneiras de se ordenar os elementos do conjunto sem repetir nenhum e usando todos. Okay? Então, estas são as permutações do conjunto de 3 elementos, ou de 4 ou de 5. Okay? Então, um exemplo de permutação aqui, só que no começo pode ser que não pareça. É um problema. De quantas maneiras diferentes 4 amigos podem entrar na fila do caixa de uma padaria? Tá? Eu quero saber quem vai em primeiro lugar, quem vai em segundo, quem vai em terceiro, quem vai em quarto lugar nessa fila. São 4 amigos. Tá? Então, vamos fazer o princípio da contagem como a gente tem feito e está dando certo. Vamos lá. Para o primeiro lugar da fila, essas 4 posições aqui representam os lugares da fila. Tá? Para o primeiro lugar da fila, quantas possibilidades eu tenho? Bom, posso escolher qualquer um dos 4 amigos, então tenho 4. Para o segundo lugar da fila, quantas possibilidades? 3. 3 escolhas possíveis, tá? Porque o 1 já está no primeiro lugar. Para o terceiro lugar da fila sobraram 2 e por último só sobrou um cara para ir em último. Okay? Então, as escolhas possíveis das maneiras de ordenar esses 4 amigos em fila são 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, totalizando 24. Tá? Que é a mesma coisa que o conjunto das permutações, né, de um conjunto de 4 elementos, tá? Que é o que está aqui. Se eu pegar 4 elementos e for permutando, tá? Então aqui todas as ordens possíveis em que eu posso escrever 4 elementos, ok? E você pode imaginar que está acontecendo o seguinte, o número 1 é o amigo 1, o número 2 é o amigo 2, o número 3 é o amigo 3. Então, os números estão representando os amigos. E a ordem que eu estou escrevendo é a ordem que eles vão ser colocados na fila. Então, na hora, por exemplo, que eu pegar este aqui, o que está dizendo? Que o amigo 4 está em primeiro lugar da fila, o amigo 3 em segundo lugar, tá? O amigo 1 está em terceiro lugar da fila e o amigo 2 é o último da fila. Tá certo? Bom, então, é a mesma coisa, né? Colocar 4 amigos em fila ou permutar um conjunto de 4 elementos é exatamente a mesma coisa. Bom, dado um inteiro n em geral, tá? Quantas são as permutações de um conjunto com n elementos? Tá? Então, eu vou colocar as ordens possíveis que eu posso colocar esses n elementos. Então, eu faço n tracinhos aqui embaixo, tá? Então, aqui tem um número de n de tracinhos, ok? Ok. O primeiro tracinho significa o primeiro elemento, né? O primeiro lugar. O segundo tracinho é o segundo lugar. O último tracinho é o último lugar. Então, eu vou ordená-los. Para o primeiro lugar, quantos eu posso escolher? Bom, o meu conjunto original tem n elementos, então eu posso escolher n para ocupar o primeiro lugar, tá? Entre n dos elementos. Agora, eu já ocupei o primeiro lugar com alguém, então, para o segundo lugar, eu tenho n menos 1. Tá? E assim por diante, né? Para o terceiro lugar, eu vou ter n menos 2. Para o quarto lugar, n menos 3. E assim eu vou até que o último lugar dessa ordem, eu não tenho escolha, então vai ser 1. Ok? Então, a resposta é n que multiplica n menos 1, vai decrescendo até 2, 1 e para. Tá? Esse número, vocês já conhecem, se chama n fatorial. Tá? A gente denota esse número por esse símbolo, n com uma exclamação, e se fala n fatorial. Ok?
Reparem que aqui eu só estou fazendo n fatorial para n maior ou igual a 1. Se alguém já pensou nisso, o zero fatorial também é definido e ele vale 1. Tá? Mas ele foge desta ideia que está aqui, porque os outros fatoriais, né, você pode definir usando essa ideia da permutação. Tá? O zero fatorial é uma definição que a gente dá por conveniência, ok? Porque para certas fórmulas darem certo. Daqui a pouco, mais tarde, quando a gente falar em combinação e coisa assim, eu vou falar do porquê desse zero fatorial. Mas é só uma conveniência, não é uma coisa muito importante. Tá? Mas então, n fatorial é a produtória, como eu só estou falando para n maior ou igual que 1 aqui, de k indo de 1 até n dos k's. Tá? Então, vai ser n menos 1 multiplicado por n menos 2 e vou fazendo esse produto. Ok? Bom, também usamos, tem uma outra anotação, Pn, para indicar o número de permutações de um conjunto com n maior ou igual a 1 elementos. Então, o que a gente acabou de ver é que o Pn, né, o número de permutações de um conjunto com n maior ou igual a 1 elementos, é igual a n fatorial. Então, são dois jeitos de falar na mesma coisa. Se eu falo Pn ou n fatorial, é a mesma coisa. É o mesmo número. Ok? Que é n fatorial. Tá? Bom, e o importante é saber qual é a ideia por trás. Não se confunde com notação, não precisa decorar esse Pn se não quiser. É bom saber para quando ler, souber do que se está falando, né? Mas não tem, o n fatorial já está indicando tudo. O importante é saber isso, que o número de maneiras distintas de se ordenar um conjunto de n elementos é n fatorial. Ter isso na cabeça vai ajudar bastante. Agora, vamos fazer anagramas com letras, que, na verdade, é, de novo, permutação. Tá? Quantos são os anagramas da palavra prato? Bom, o que é um anagrama? Não sei se vocês estão acostumados com essa palavra. A palavra prato tem o P, o R, o A, o T e o O. Tá? Um anagrama da palavra prato é qualquer palavra com 5 letras que você coloque estas 5 letras em qualquer ordem. Tá? Então, sei lá, prota, parto, tropa, rapto, aí vem uma palavra impronunciável, porque quando a gente fala em anagrama, não está se importando se a palavra tem ou não significado na língua portuguesa, ok? Então, anagrama vai trocando as letras, contanto que tenha 5 letras e sejam estas 5 aqui. Então, é isso que importa. Ok? Então, vamos contar agora os anagramas da palavra prato. Não sei se vocês já perceberam o que acontece. Eu vou fazer uma palavra com 5 letras. Então, já é bom se colocar naquela postura, põe os tracinhos aqui, vou construir minha palavra com 5 letras. Tá? Para a primeira letra aqui, o que eu posso escolher? Bom, posso escolher qualquer uma, P, R, A, T, O, tá? Sei lá, eu posso escolher qualquer uma dessas, tá? P, R, A, T ou O. Para a segunda letra, eu só não posso repetir uma letra anterior, ok? Então, aqui tem que ser diferente da primeira letra. A minha letra aqui está saindo bem ruim. Eu nem vou continuar o raciocínio, porque isso é uma coisa que vocês já fizeram várias vezes. Nós já fizemos juntos aqui, né? Então, aqui eu vou ter 5 escolhas possíveis, tá? São as 5 letras. Aqui uma letra já vai ter sido usada, então eu vou ter 4 escolhas possíveis. Aqui 2 letras já vão ter sido usadas, vou ter 3, depois 2, depois 1. Ou seja, é de novo as permutações de um conjunto com 5 elementos agora. Tá? Porque são as maneiras de se reordenar aquelas 5 letras. Ok? Então, 5, 4, 3, 2, 1 escolhas em cada etapa. A resposta final é 5 fatorial, né, que é permutação de um conjunto com 5 elementos, que dá 120. Tá ok? 5... Bom, vamos fazer o outro exemplo para vocês verem. O exemplo 2. Quantos são os anagramas da palavra A, B, C, D, E, F? Bom, isso já nem é uma palavra, né? Agora a gente já assumiu que anagrama é qualquer, né, junção de letras. Aqui tem 6 letras.
A primeira pergunta é exatamente igual a que a gente já respondeu antes, para as palavras do prato, né? P-R-A-T-O. Okay. Então, eu já sei que vai dar 6 fatorial, tá certo? Porque agora eu tenho 6 letras, tá? Então, vamos fazer essa parte aqui, ó, rapidinho. A, B, C, D, E ou F, então, você tem 6 escolhas, tá? Aqui são 6. Aqui, na segunda letra, tem que ser diferente da primeira. Então, é 5. Aqui é 4. Tá? Então, 3, 2, 1. Tá? E vai dar 6 fatorial. Ok? 6, 5, 4, 3, 2, 1, que dá 720. Vocês vão vendo que o fatorial vai crescendo rápido, né? 5 fatorial, que era esse produto aqui, tá? 5 fatorial é esse produto aqui, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ok? Esse dava 120, agora 6 fatorial, 720. Isso vai crescendo. Bom, agora a segunda pergunta, essa é mais interessante. Eu quero fazer um anagrama com aquelas letras A, B, C, D, E, F, só que eu quero que contenha a sequência D, E, F. D e F tem que aparecer juntas e nessa ordem. E agora? Na verdade, isso até facilita o problema que a gente tem, se você olhar bonitinho para isso. Como que você olha? O D e F é como se fosse um bloquinho, elas têm que aparecer juntas e nessa ordem. Então, cola uma na outra, virou um bloquinho. Tá? Então, é um dos caracteres que eu vou usar. Okay? Os outros são o quê? A, B e C. Então, é como se eu tivesse 4 caracteres, A, B, C, e depois o caractere D, F, tá? Tudo junto. E 4 posições, certo? Porque o D e F é como se ocupasse uma posição. Depois, se você quiser, você abre essa uma posição em 3, mas aí eu vou contar desse jeito, ok? Então, vai dar o quê? A gente já sabe, vai dar 4 fatorial, né? Porque são 4 caracteres possíveis para 4 posições possíveis, tá? Então, vai dar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que agora tem... O cuidado é esse, né? Atenção, a coisa bacana aqui é considerar o DEF como um bloquinho. A hora que fez isso, resolveu. Tá? Passou a ser 4 fatorial a nossa resposta, que dá 24. A terceira pergunta sobre os anagramas do ABCDEF é a seguinte. De novo, se quer que D e F apareçam as 3 letras junto, uma da outra. Mas, em qualquer ordem. Opa, agora complicou, né? Eu sabia que antes, que para elas aparecerem juntas e nesta ordem, D e F, eram 24. É o problema que eu acabei de resolver. Mas agora eu permito trocar essa ordem, né? Então, de quantas maneiras eu posso trocar essa ordem? Bom, D, E e F são 3 caracteres. De quantas maneiras eu posso ordená-los? Bom, é a maneira de ordenar um conjunto de 3 elementos, que é 3 fatorial, tá? Que dá 6. Ok? Então, no total, vai dar 24 multiplicado por 6. Para ter uma ideia melhor do que está acontecendo, ó, se antes eu tinha a palavra A, D e F, né, que eu estava exigindo que o DF ficasse junto, BC. Tá? Essa era uma das 24 que eu tinha lá. Essa vai dar origem a 6 diferentes anagramas, já que eu posso trocar e trocando a ordem do DF. Tá? Então, aqui o DF aparece em todas as ordens possíveis, tá? Que é o próprio DF, DFE, EDF, etc. Que é as permutações de DF. Tá ok? Ficou claro? Então, aqui a resposta final vai ser 24 vezes 3 fatorial, que dá 144. Tá? Acho que tranquilo por enquanto, né? Tá dando para... O exemplo 3 não vai mudar muita coisa. Vamos ver se vocês conseguem fazer antes sem as dicas, ok? Se conseguir, daí volta e a gente... Ou se não conseguir, também é melhor. Ter dúvida nessa hora é muito bom para aprender. Então, o que eu tenho? Um grupo de 10 pessoas e vou selecionar uma chapa, assim, presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. Tá? Então, eu vou selecionar 4 pessoas.
Mas não é só que eu vou selecionar 4 pessoas, eu vou selecionar uma pessoa para cada um desses cargos. Então, eu seleciono 4 pessoas em uma certa ordem. Tá? Como que a gente faz isso? Vamos lá, vamos usar o princípio da contagem que a gente tem usado sempre. Eu vou escolher 4, uma pessoa para cada cargo. Né? Então, eu escrevo os cargos aqui, presidente, vice, secretário e tesoureiro. Tá ok? Correto? Tranquilo, né? Para presidente, quantos eu posso escolher? Bom, o total são 10, só posso escolher qualquer um dos 10. Tá. Escolhido o presidente. Quantas escolhas eu tenho para vice-presidente agora? Ó, o presidente já está escolhido, então eu já ocupei uma pessoa com o cargo de presidente. Então, sobraram 9 aqui. Tá. Ok, agora continuando. Agora eu vou escolher o secretário. Bom, já ocupei 2 pessoas com o cargo de presidente e vice, então para o secretário restam 8. Tá? E para o tesoureiro, finalmente, 7. Ok? Então, bom, aparentemente é essa que vai dar o resultado, né? 10, 9, 8, 7, que multiplicados dá 5.040. Agora, não sei se vocês perceberam o que a gente fez. A gente fez uma permutação de 4 elementos, né? Só 4 cargos aqui, mas escolhidos de um conjunto de 10. Então, vou colocar assim, o que contamos foi o número de permutações de 4 elementos que podem ser escolhidos de um conjunto de 10 elementos. Tá? Existe uma fórmula para isso, um nome oficial. Eu estou tentando evitar falar nisso, porque eu acho mais fácil a gente pensar nesse raciocínio e fazer quando ele aparecer. Tá? Mas é bom saber que tem, para vocês não estranharem. Ah, não falou da forma. Bom, ok. Vamos lá. Um conjunto com E, outro exemplo, né? Não é um exemplo, só que é uma proposição, na verdade. Se eu tenho um conjunto com N maior ou igual a 1 elementos, o número de funções bijetoras dele, nele mesmo, é N fatorial. Tá ok? Não sei se isso está claro para todo mundo. Poderia até estar já, porque a gente já falou das permutações. Ok. Você tem A1, A2 até a N, né? O meu conjunto. A, vou chamar assim, A1, A2 até a N. Como é que eu faço uma função bijetora? Bom, para o A1 eu tenho que escolher onde ele vai. Para o A2, escolher onde ele vai. O que caracteriza uma função bijetora? Ela é de A em A mesmo, hein? É de A nele mesmo. Bijetora tem que ser injetora e sobrejetora. Né? Então, 2 elementos diferentes não podem ir para elementos diferentes lá, não podem ser levados pela F para... Desculpe, 2 elementos diferentes, A1 e A2, têm que ser levados pela F para elementos diferentes do A. Okay? Essa é, no fundo, a única exigência, porque isso já vai bastar para a função ser sobrejetora também. Ok? Então, vamos fazer as escolhas. Primeira decisão, F de A1. Quantas escolhas eu tenho? N, o meu conjunto de chegada é o próprio A, que tem N elementos. Então, N escolhas para F de A1. Para F de A2, quantas escolhas? Eu já ocupei um cara com o F de A1. Então, eu tenho N menos 1. Então, de novo, o mesmo raciocínio. E, no final, o número de funções bijetoras vão ser em N fatorial. Esse é o número. Ok? O exemplo 4, de quantos modos é possível colocar numa prateleira 5 livros de matemática, 3 de física e 2 de biologia, com a seguinte exigência: livros de um mesmo assunto permanecerão juntos. Tá? Tenta fazer esse exercício, é legal dar uma parada e tentar fazer ele. Ele é bonitinho. Ok. O que é o pulo do gato aqui? Que, na verdade, a gente tem 2 ordenações para fazer, tá? 2 escolhas aqui. Primeiro, eu tenho que escolher a ordem dos 3 assuntos, né? Que os 3 assuntos são matemática, física e biologia.
E para isso eu tenho 3 fatorial escolhas. E depois, para cada assunto, eu tenho que decidir a ordem dos livros dentro daquele assunto. Tá? Então, matemática tem 5 livros. 5 fatorial, ordens possíveis. Física tem 3 livros. 3 fatorial, ordenações possíveis. Biologia, 2 livros. 2 fatorial, ordenações possíveis. Agora, isso tudo multiplicado, 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial, por 3 fatorial, que é a ordem do assunto, tá? Se eu fizer, posso fazer matemática, física, biologia, física, e essa ordem é 3 fatorial, porque são 3 assuntos, ok? Então, o resultado final é esse daí, com 3, o produto de todos esses daí, tá? Então, eu acho que eu vou parar aqui, né, hoje, e a gente vai continuar depois com mais exercícios. Vai ser sempre esse formato a aula, bastante exercícios para vocês irem resolvendo e depois conferindo. Tá bom? Obrigada. Tchau.